Vereador Renato, nosso colega da mesa, a sua ausência, ainda assim, sempre será presença, nesse e nos próximos anos. Vamos lá. Vereador Adriano Bressan, próximo vereador inscrito. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Tá difícil de falar, né? Não dá nem para brigar aqui, porque a gente está emocionado, daí não dá para brigar muito aqui. Mas, vereador Renato, só para eu não pedir a parte para o senhor, até porque vários vereadores fizeram isso e não queria ocupar, e não ia nem dar tempo de falar, né? Porque são tantas pessoas, tantos colegas vereadores aqui que querem te parabenizar, que eu vou ocupar o meu tempo aqui. Mas para dizer, vereador Renato, que para mim também é uma emoção muito grande ser vereador junto com o senhor, porque eu iniciei aqui na Câmara de Vereadores de 2010 para 2011, e o gabinete do Chico ficava na frente do gabinete do vereador Renato, que até hoje fica ali, né? Ele nunca saiu daquele lugarzinho. Então, com certeza, a Câmara Municipal de Caxias do Sul, os funcionários, assessores, enfim, vão sentir saudades ali de passar e ter o gabinete do nosso mais conhecido Renatinho, né? É o Renatinho, não é nem o Renato. Aqui ele é conhecido como Renatinho. Então, foi uma pessoa que, quando eu vim para a política, principalmente, eu me inspirei, né? Porque ele estava de frente com o gabinete onde eu comecei a trabalhar nessa casa legislativa. Felipe também, uma pessoa que, desde quando eu tive a oportunidade de entrar na casa aqui, ele esteve como vereador, e de lá para cá, graças a Deus, sempre foi reconhecido pela comunidade, pelo seu trabalho, e sempre teve sucesso nas suas eleições. E às vezes eleições muito difíceis, né, vereador Felipe? Porque a gente não pode deixar de relembrar das histórias, né, e do passado, porque em 2016 eu também estava no MDB, sabia da dificuldade que era de poder me eleger ali, mas enfrentei esse desafio. Imagina que disputei contra uns tubarão ali, contra os leão, né? E é difícil, né? Quem está indo pela primeira vez. Mas eu consegui atingir a 5ª colocação, infelizmente foi eleito 4, e naquela oportunidade eu não consegui me eleger titular. Mas a primeira oportunidade de ser vereador dessa casa foi através da licença do vereador Felipe Grêmio Maier, que eu pude assumir como vereador. Então, é história, fica marcado, e nunca, jamais vamos esquecer. Conto isso para todo mundo, né? Porque a gente precisa lembrar das coisas boas, né, que a gente vive na nossa vida. Depois, é óbvio, a gente acabou deixando o MDB, e justamente porque eu sempre digo, graças a Deus, não foi porque briguei com alguém, porque tive alguma desavença. Eu justamente faço muito na política uma questão de matemática, e a gente tem que entender aonde a gente tem condições maiores de poder se eleger e aonde a gente vai disputar com as pessoas que fazem mais voto do que o candidato. E isso é normal, no meu entendimento, de a gente poder avaliar aonde a gente tem um pouquinho mais de condições de poder se eleger e depois vir até esta casa aqui para fazer o trabalho. Depois fui para o PTB, em 2020, concorri, fiz a minha primeira eleição como titular, 7º mais votado. Graças a Deus, daquela primeira eleição, fiz 700 votos a mais. E em 2024, a gente voltou para um lugar da onde o meu pai esteve pela primeira vez, que foi no PP. E eu tinha muita vontade de estar nesse partido e trabalhei para isso, tentei de todas as formas. E hoje me sinto bem, né, junto com meus colegas, o Bortola, a Gladys e tantos outros suplentes que agora a gente concorreu, né, e tenho certeza absoluta que vão estar nos acompanhando, que vão estar junto conosco, porque eleição, como eu disse agora, né, às vezes tu ganha, às vezes tu perde, porque não existe empate. Ou tu vai ganhar ou tu vai perder. Mas o perder, às vezes, não significa que tu perdeu a eleição, que tu deixou de ser eleito. Muitas oportunidades vão abrir, muitas portas vão se abrir na vida de quem concorreu. E isso aconteceu comigo em 2016. Fui trabalhar na Assembleia Legislativa, fui trabalhar junto ao governo do Estado com o governador Sartori. E isso abre muitas portas. Então,
Como é momento de despedidas aqui, nessa última semana, e o senhor também, vereador D'Ambros, são momentos de algumas despedidas, a gente sabe que talvez seja por pouco tempo. Talvez por um mandato, sim, mas logo ali, quem gosta de política, quem trabalha para poder estar aqui nessa casa, ou no executivo, ou no legislativo, eu tenho certeza absoluta que daqui 4 anos vai estar concorrendo novamente, ou daqui 2 anos que tem eleição, e o sucesso vai depender do seu trabalho, vai depender de tu não parar de trabalhar. Então, quem não se elegeu nesta vez, ou porque concorreu a vereador e acabou não conseguindo o pleito, tenho certeza absoluta que vai continuar trabalhando, porque gosta de política, gosta principalmente de ajudar as pessoas, de querer uma vida melhor, né, vereadora Tatiane? E aí, futuramente, volta a ser candidato e tenho certeza absoluta que vai ter o reconhecimento. E quem não pôde ser candidato a vereador, que arrisca, e é só um que ganha daí, né, como é o prefeito, então o vereador Scalco, o vereador Felipe, é da mesma função. O vereador Gladys concorreu a vice, né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eleição daqui 1 ano e 6, 7 meses já tem, mas a eleição ela nunca começa nos 45 dias. Não tem como fazer uma eleição em 45 dias. A eleição ela termina, né, vereador Felipe, em 45 dias. Ela te dá o início só de tu poder. Eu sempre digo isso. Quando começa o pleito eleitoral, que é os 45 dias, a única coisa de vantagem que eu entendo é tu ter o panfleto. Que esse é autorizado só quando falta 45 dias. Porque a eleição tu faz durante a tua vida, durante os teus 4 anos, no mínimo, de mandato, quem tenta a reeleição. E aí só tem lá o direito de levar o papelzinho ou o seu folder para os seus eleitores. E eu sempre digo, ontem eu estava aqui o vereador, o sempre vereador dessa casa, o Chico Spiandorello, e aí eu disse para ele, Chico, tem uma coisa que a gente não muda, que aprendemos com o senhor, que é debater de porta em porta e fazer esse trabalho de ir até as pessoas. Porque daí a gente sabe onde está o eleitor, né? Tem muita gente que faz pelas redes sociais e não está nada de errado, mas talvez não saiba de onde está o seu eleitor, e aí vem o voto sem saber de que bairro, de que região, enfim. Então eu gosto muito de fazer o porta a porta, e eu inclusive tenho caderno, nem computador eu não uso porque eu acho que eu não sei nem ligar o computador, mas eu gosto do caderno, e esse caderno aí ele está dentro de um cofre lá, só pode tirar durante a eleição, né? Porque ali está anotado tudo que eu faço, né? E ele tem que ser muito bem guardado e muito bem cuidado. E dá certo, é a receita que dá certo. Deu certo para o Chico tantas vezes, né? E a gente leva isso para a nossa vida. Mas eu quero, só para encerrar essa parte, parabenizar todos os candidatos, independente, como eu disse, acho que eram 390, acho que tinha nessa... 360? 360 dessa vez. E se elege 23 e depois, com certeza, tem mais os suplentes aí que eu tenho certeza absoluta, como eu tive a oportunidade, tem muitos que terão também a oportunidade de estar aqui nesta casa. E desejar um ótimo Natal a todos os colegas aqui vereadores, um ótimo 2025, que eu tenho certeza absoluta que será de muito sucesso, mas a gente deseja a todos muita saúde, porque sem saúde, infelizmente, tudo dá errado na nossa vida. Eu, como sofro muito de ácido úrico, quando me dá essas crises, olha, eu vou te dizer, trocaria 20, 24, 26 horas de serviço, se fosse o caso, para estar bem de saúde, porque a pior coisa é a gente ficar numa cama e não poder, às vezes, nem se locomover. Então, eu sofro bastante por causa disso e tenho certeza absoluta que o mais importante da nossa vida é a saúde. Mas também agora eu queria iniciar aqui, porque é o meu último grande expediente, a nossa viagem que a gente fez através de uma construção do nosso gabinete a Brasília. Foi minha primeira vez como vereador que eu fui a Brasília visitar os parlamentares e gostei muito. Tivemos muito sucesso nessa primeira ida.
contar aqui para a nossa comunidade, talvez muitos vereadores aqui, como o vereador Rafael, que é uma referência que viaja muito a Brasília, e a gente parabeniza porque ele traz muitas emendas, muito dinheiro para Caxias do Sul, e é o que a gente precisa. Ontem eu estava falando aqui que se nós tivéssemos 4 a 5 deputados federais, nós resolveríamos o problema da saúde em Caxias do Sul. Isso é histórico. A gente sabe que o que mudou, né, depois que a gente elegeu 2 deputados federais. O quanto a cidade de Caxias do Sul mudou. E poderia ser muito mais se nós não tivesse ficado tantos anos sem deputados federais. E ontem dei aquele, vamos dizer, puxão de orelha que a comunidade tem que entender que tem que votar nos daqui. Uma declaração de líder da bancada do PP, senhor presidente. Em declaração de líder, segue na tribuna a vereadora Adriano Bressan, progressista. E aí a gente chegando em Brasília, né, com várias agendas marcadas com os deputados, a gente fez aquela peregrinação, vamos dizer assim, né, vereador Bortola, vereador Scalco, que foram junto comigo, mas lá, obviamente, cada um fez a sua agenda, a gente só se encontrava de manhã para ir junto e de tarde, no final lá do dia, praticamente no final da noite, né, que a gente ficava até tarde dentro do Congresso, a gente saía para jantar, enfim. Mas eu tenho né, a certeza que cada um de vocês fez o seu trabalho, fez a sua lição de casa, né? Levou as suas demandas e com certeza vocês acho que também foram atendidos como eu fui atendido. E aí eu quero aqui expressar o meu agradecimento especial ao deputado Covatti Filho, que é um baita parlamentar. Eu me orgulho muito de ter ele como representante do nosso partido, do PP, com o nosso presidente estadual, porque nos recebeu da melhor forma possível, junto com a sua assessoria, nos deu toda a atenção possível, nos deu esperança que nós vamos sim, através do nosso gabinete, receber algumas emendas parlamentares muito importantes. A gente deixou algumas demandas extremamente importantes para Caxias do Sul, principalmente na área da educação, porque, como eu disse, saúde é importante, não pode deixar um dia sequer de atender, tem que ser de imediato, sim. Mas educação, para mim, ela tem que andar lado a lado com a saúde. Educação é muito importante. Participei na semana passada aqui de uma formatura onde tinha a Escola São Genaro e a Escola Machado de Assis, que era o 9º ano, e a gente olhava assim para as crianças, esse aqui é o futuro de Caxias, é o futuro, né, que vai nos comandar aí logo aí na frente. Então a gente tem que dar todo o apoio possível. E o deputado Covatti nos recebeu, nos prometeu, e eu tenho certeza absoluta que ele cumpre com a palavra, que nos vai demandar as emendas parlamentares necessárias, principalmente para a área da educação, e aonde eu reforço que no ano passado a gente teve em Florianópolis buscando os modulares, a tecnologia dos modulares, e a escola Padre Leonardo Murialdo, por exemplo, através da nossa ida, da nossa viagem a Florianópolis e a nossa agenda com o prefeito Topázio Neto, a gente conseguiu trazer para Caxias essa tecnologia e hoje ela já é realidade numa escolinha do interior, que era do interior, hoje São Marquinhos é logo ali, né? Uma vez a gente dizia lá em São Marquinhos, né? Porque não tinha casas, não tinha loteamentos, agora está rodeado de loteamentos ali ao redor de São Marquinhos. E passamos de 60 para mais de 170 alunos naquela escola. Então, é uma escola que precisa crescer muito mais, e essa tecnologia dos modulares veio para ficar. Tenho certeza absoluta que demoraria 5, 6 anos para nós fazer aquelas salas de aula, e em menos de 90 dias a gente fez a entrega. E agora a gente foi lutar lá em Brasília para que a gente possa construir a quadra esportiva da escola, que é muito importante, e justamente ela, além de ter a quadra, tem que ter a cobertura, porque nós temos um problema seríssimo aqui em Caxias da questão climática. Então, às vezes, às 7 da manhã, a gente vai poder usar que vai ter sol, já às 9 vai ter chuva e assim por diante. E a gente sabe que a quadra, ela não é somente para fazer esporte. Eu, como fiquei 3 anos na Comissão da Educação, a gente visitou muitas escolas, e a quadra esportiva, ela serve para as formaturas das escolas. E tem que ser coberto, porque como é que tu vai mudar
né, às vezes, uma data de uma formatura pela questão climática. Até pelos pais, pelos alunos, pela roupa que eles vão usar, enfim, tudo isso. Então, é muito importante que todas as escolas tenham as suas quadras e, principalmente, elas cobertas. No entanto, que esse ano também, pela nossa ida a Brasília, nós conseguimos R$500 mil, através do deputado Marcon, que nós vamos fazer a cobertura da escola, da quadra da escola Senador Teotônio Vilela. Então, essa já seria um feito muito importante para nós, onde o deputado Marcon nos ajudou, mas agora nós temos ainda a demanda do deputado Covatti, que é na Escola Padre Leonardo Murialdo e também na Dario Grande Santana. Também fomos recebidos, e tenho que parabenizar aqui pela recepção do deputado Pedro Festivale, que é um deputado, olha, sensacional. Eu tive o prazer de conversar com ele, juntamente com o vereador Bortola, e pensa numa pessoa extremamente receptiva, inteligente, fez uma votação expressiva, e olha que, deputado Bortola, deputado Bortola, viu? Já estou aqui profetizando. Eu não me lembro a idade dele, mas ele já não é mais um guri, né? Do deputado Pedro. Ele já não é mais um guri, né? E olha, vocês tinham que ver o atendimento que ele fez junto conosco e todos os prefeitos que estavam lá. Então, entre o deputado Covatti, para vocês terem uma ideia, e o deputado Pedro, para passar nos corredores lá do Congresso, tem que pedir licença de tanta gente que está na frente dos gabinetes para poder ser recebido. Nós marcava às 13 horas, né, vereador Bortola, e ia ser atendido lá pelas 17, 18 horas. E eles, com uma calma, com um respeito, sorrindo, né, nos recebendo da melhor forma possível. Então, eu fiquei até encantado, sabe, de a gente ser recebido dessa forma. Podia receber, às vezes, meio estressado por ter atendido tantos vereadores, tantos prefeitos, tantos vice-prefeitos, tantos secretários que vão lá, principalmente da área da saúde, para pedir emendas, e eles não deixaram nem um segundo, né, de fazer os atendimentos. E olha, eu acredito que nem almoçar eles não almoçam, né, porque o deputado Pedro nos recebeu com um prato de frutas lá e ainda nos ofereceu para a gente comer junto, e já que nós estávamos com fome, aproveitamos, né, e comemos as frutas lá. Mas a gente tem que parabenizar esses dois deputados, pelo menos da minha parte, que me receberam da melhor forma, e eu tenho certeza que vão encaminhar em torno de 1,5 milhão de emendas para o nosso gabinete, que é onde a gente vai poder aplicar na área da saúde, na área da educação, na área do esporte e da infraestrutura, que são 4 pontos fundamentais e importantes. Então, dizer que essa ida a Brasília, que é uma prestação de contas aqui que a gente faz, foi muito importante. Não vou deixar de, no ano que vem, ir no mínimo de 1 a 2 vezes, agora por ano, nesses meus próximos 4 anos, porque a gente precisa. Parece que, muitas vezes, eu sempre digo pela rede social, o pessoal gosta de criticar, mas isso aí eu nem dou bola. Para mim, aquelas críticas ali, às vezes leio o comentário e nem, para mim, não tem relevância nenhuma. Porque vocês imaginam, a gente gasta 4, 5 mil reais mais ou menos entre diárias e passagem de ônibus, e a gente traz 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Isso aí vocês vejam que é tão pequeno em porcentagem, que tem passagem de avião, mais as diárias de hotel, né, que a gente sabe que a gente tem o direito, né? E tá tudo certo, gente. A gente tem que entender que o que a gente traz para Caxias do Sul é muito maior do que isso. Então, essa viagem a Brasília, quero repetir ela muitas vezes nos próximos 4 anos, porque tenho certeza que a gente pode trazer muita coisa boa para Caxias. E também deixar aqui um histórico desse ano do nosso gabinete, que é onde a gente teve mais de 700 indicações até o momento. Acho que passamos disso. E nossas maiores demandas, como eu falei, elas estão ligadas na área das obras, do trânsito, da Secretaria Municipal do Urbanismo e da Secretaria da SEMA. Só que nem eu disse, hoje, como é um pouco mais de despedidas de final de ano, não dá vontade muito de brigar. Mas
tem que deixar o relato aqui que, olha, a gente tem que mudar muito, mas muito para o próximo ano, para a próxima gestão. Porque não dá para a gente encaminhar processos, principalmente na SEMA, e a gente não ter resposta e estar lá 40, 50, 80, 100 dias, e a gente não ter o despacho, às vezes, de uma demanda, de um processo, vereador Fadiel, tão importante, que está impactando, principalmente, em geração de renda, trabalho e emprego. Porque eu tenho lá processos que foram para lá, por exemplo, que estão deixando, que é de pavilhões, por exemplo, que estão deixando da empresa estar ali dentro, porque estão lá, talvez, sentados em cima do processo. Isso não pode acontecer. Isso eu fico louco. Eu não tenho como não vir aqui e não criticar, sabe, essa situação. Nós temos que ter secretários que tenham o pulso firme e que possam cobrar. Porque o vereador, quando cobra, não é para ele. É para a comunidade, é para quem está pagando impostos e quem quer gerar, inclusive, impostos, renda, trabalho e emprego. Então, isso é uma crítica que deixa aqui, sabe, no meu último grande expediente, porque eu sou um vereador que eu busco a solução. Só para concluir, senhor presidente, eu busco que a gente seja atendido de todas as formas, porque as pessoas precisam ali fora. E nós não podemos achar que isso é normal. Muitas pessoas que a gente dá a resposta de dizer, olha, é mais 20 dias, mais 30 dias, parece que eu estou dizendo que isso é normal. Isso não pode ser normal, nós temos que mudar. Não pode mais ser normal na segunda maior cidade de Caxias do Sul, que a gente fale para as pessoas que precisam que esses encaminhamentos sejam despachados, que acham que é normal ficar 20, 30, 60, 90 dias um processo parado. Não pode, a gente tem que agilizar e eu vou continuar cobrando. E quero aqui dizer que ainda nós temos a sessão de amanhã, depois nós temos extraordinária. Então, vou continuar aqui firme e forte cobrando e nos próximos 4 anos vou cobrar muito mais, porque a comunidade precisa de resultado. Obrigado, senhora presidente. Próximo vereador inscrito no grande expediente, vereador Lucas Dil, na tribuna.